O número é um objeto abstrato da matemática usado para descrever quantidade, ordem ou medida. Os números fazem parte do nosso dia a dia e sem eles quase que não fazemos nada. Nesse vídeo vou dar continuidade à nossa sequência de aulas descobrindo de onde e por que surgiram os números. Se ainda não assistiu à primeira aula, pausa esse vídeo, clica no link da descrição e assista à primeira aula para entender e estar dentro da história toda. Como vimos no vídeo anterior, o primeiro conjunto numérico que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Porém, com ele, o homem só podia realizar contagens, operação de soma e multiplicação. Com esse recurso, o homem só era capaz de calcular o quanto de benefício ou lucros estava tendo. Mas, como sabemos, a vida não é só feita de lucros ou sucesso. Há também os momentos de prejuízo e fracasso, o que só com o conjunto dos números naturais existente na época, o homem não era capaz de calcular, pois não podia realizar operações de subtração. Foi aí então que, com o Renascimento, que marcou o início da Idade Moderna, que houve uma expansão no comércio e com isso a circulação de dinheiro conheceu um aumento significativo, o que obrigava os comerciantes a calcularem os seus lucros e prejuízos. Olá família, eu sou o Gelson Sebastião, estudante e professor de matemática. Falando um pouco sobre o Renascimento, vale mencionar que o Renascimento foi um período marcante de grandes eventos econômicos, políticos e culturais que deu início à Idade Moderna e decorreu nos meados do século XIV até o século XVII. Essa onda de acontecimentos começou na Itália e posteriormente se espalhou pela Europa toda. Nessa época surgiram em diversas áreas grandes estudiosos reconhecidos mundialmente, como Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático polonês, considerado o pai da astronomia moderna e também o criador da teoria heliocêntrica. Galileu Galilei, astrônomo, físico, matemático e filósofo, foi um dos fundadores da geometria moderna e da física. Aperfeiçoou o telescópio, inventou o microscópio com duas lentes e o compasso geométrico. John Kepler, astrônomo e matemático alemão, criador da teoria da mecânica celeste, inspirada no modelo heliocêntrico, e apresentou estudos sobre eclipses lunar e solar. Com esses e outros eventos, surgiu então o conjunto dos números inteiros, representada pela letra Z, originada da palavra alemã Zahlen, que significa números, que veio solucionar o problema que o conjunto dos números naturais não era capaz. Fazem parte desse conjunto todos os números de menos infinito a mais infinito, conforme indicado na forma tabular por expansão aqui representada, contendo também todos os elementos do conjunto dos números naturais. Assim, olhando para a notação, lemos da seguinte forma: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ou o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. De uma forma mais simples, podemos ler também: n está contido em Z, ou Z contém n. Lembrando que essa é a forma tabular por expansão de representar e essa é a forma usando o diagrama de Euler. O conjunto dos números inteiros tem 5 subconjuntos importantes, que são o conjunto dos números inteiros não nulos, onde fazem parte todos os elementos de menos infinito a mais infinito, excluindo apenas o zero. O conjunto dos números inteiros não negativos, que é praticamente o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros positivos, que é o conjunto dos números inteiros não negativos, excluindo o zero. O subconjunto dos números inteiros não positivos, onde fazem parte todos os elementos de menos infinito até zero. E o subconjunto dos inteiros negativos, que é o subconjunto dos números inteiros não positivos, excluindo o zero. Com o surgimento dos números inteiros, surgiram também alguns conceitos, como por exemplo o conceito de números opostos. Antes de continuarmos com as nossas dicas, gostaria de pedir que deem um like no vídeo, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas, o que é o objetivo do canal, que é partilhar o conhecimento com o máximo de pessoas possível. E inscreva-se no canal, ative as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo o YouTube te deixe uma notificação e
ficas sempre por dentro do que está a acontecer no canal. Como dizia, números opostos são números que estão à mesma distância da origem, tanto pela esquerda como pela direita, sendo esses dois números também chamados de números equidistantes ou simétricos. Outro conceito que também surgiu com o conjunto dos números inteiros foi o conceito de módulo. O módulo representa a distância que um número se encontra da origem. Por exemplo, o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 é 3. Um bom exemplo para o módulo é essa figura de números opostos. No caso, o menos 3 encontra-se a 3 unidades à esquerda de 0 e o 3 encontra-se a 3 unidades à direita de 0. Surgiram também com o conjunto dos números inteiros algumas propriedades muito importantes, como a propriedade associativa, a propriedade comutativa ou comutatividade, a propriedade distributiva, a integridade da multiplicação, onde vale dizer que se a multiplicação entre A e B for 0, isso implica que ou A é 0 ou B é 0. Existência de elemento neutro. A mais 0 é igual a A, isso significa que o 0 é o elemento neutro da soma e A vezes 1 é igual a A, onde 1 é o elemento neutro da multiplicação. Com o conjunto dos números inteiros, o homem podia na época somar, multiplicar e subtrair, porém não podia dividir. Assim, dizemos que o conjunto dos números inteiros é fechado apenas para soma, multiplicação e subtração. Embora menos 15 dividido por 3 seja igual a menos 5, que é um elemento que pertence ao conjunto dos números inteiros, não existe, porém, um número capaz de representar o 3 dividido por menos 15. Esse então viria a ser um problema com o passar do tempo que o homem teria de enfrentar. Por isso, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder o próximo vídeo, onde vamos aprender qual conjunto surgiu para resolver esse problema. Até lá, estarei esperando por vocês. Essa onda de acontecimentos aconteceu Essa onda de acontecimentos começou na Itália e posteriormente se espalhou